2 dias antes da Páscoa, os homens mais influentes de Jerusalém se reuniam às escondidas para tramar um crime que mudaria a história do mundo. No palácio do sumo sacerdote, Caifás, os líderes religiosos buscavam uma forma de prender Jesus e acabar com sua vida, mas sem alarde, pois temiam a multidão. Enquanto os poderosos conspiravam, em Betânia, um gesto inesperado interrompia a normalidade de um jantar. Na casa de Simão, o leproso, uma mulher entrou com um vaso de alabastro nas mãos. Sem dizer uma palavra, aproximou-se de Jesus e derramou sobre sua cabeça um perfume raríssimo e caríssimo. Amigo ouvinte, se essa história te tocar, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui cada palavra é um passo mais perto da verdade que liberta. Os discípulos então não entenderam, murmuraram indignados. Poderia ser vendido por um bom dinheiro e ter dado aos pobres. Mas Jesus o silenciou com firmeza. Ele viu além do gesto. Ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. E disse mais: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que esta fez será contado para a memória sua. Enquanto isso, Judas Iscariotes, um dos 12, tomava uma decisão sombria. Foi até os chefes dos sacerdotes e perguntou: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? Eles ofereceram 30 moedas de prata, e ele aceitou. A partir dali, procurava a ocasião perfeita para trair o mestre. No dia dos pães asmos, os discípulos perguntaram a Jesus onde deveriam preparar a ceia pascal. Ele os enviou a um certo homem com um recado claro. O mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E tudo foi preparado como ele havia dito. Ao anoitecer, Jesus se sentou à mesa com os 12. O ambiente era solene, mas pesado. No meio da refeição, ele lançou uma revelação que gelou os corações. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. O silêncio foi rompido por vozes tensas e olhos arregalados. Sou eu, Senhor. Jesus respondeu com calma, mas com dor: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E então completou: o Filho do Homem vai, como está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Judas também perguntou: porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse: tu o disseste. Em seguida, Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu e entregou aos discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos. E explicou que aquele era o sangue da aliança derramado para o perdão dos pecados. A ceia terminou com um cântico. Então foram juntos ao Monte das Oliveiras. Lá Jesus os alertou: esta noite todos vós vos escandalizareis por minha causa. Mas prometeu que, após ressuscitar, os encontraria na Galiléia. Pedro não aceitou, disse que nunca se escandalizaria. Mas Jesus olhou nos olhos dele e respondeu com pesar: nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mesmo assim, Pedro insistiu que morreria por ele, e os outros discípulos concordaram. Chegaram ao Getsêmani, a alma de Jesus estava profundamente angustiada. Pediu aos seus amigos que vigiassem com ele. Afastando-se um pouco, caiu com o rosto em terra e orou ao Pai. Sua oração foi intensa. Queria, se possível, evitar aquele cálice, mas que não fosse feita sua vontade, e sim a do Pai. Voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. 3 vezes isso se repetiu. 3 vezes ele orou, enquanto seus amigos cediam ao cansaço, até que finalmente disse: levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado o que me trai. E de fato, Judas apareceu. Estava à frente de uma multidão armada, enviada pelos chefes religiosos. Aproximou-se de Jesus com um beijo, e Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Imediatamente o prenderam. Um dos discípulos reagiu com violência, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus o deteve: embainha a tua espada. Ele sabia que poderia clamar ao Pai por legiões de anjos, mas escolheu o caminho da cruz.
Como, pois, se cumpririam as Escrituras? Enquanto isso, os discípulos fugiram, todos. Jesus foi levado à casa de Caifás, onde já o aguardavam os principais sacerdotes e o sinédrio. Procuravam acusá-lo com testemunhas falsas. Muitos falaram, mas seus testemunhos se contradiziam, até que dois disseram que ele havia afirmado que o destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. O sumo sacerdote então se levantou e perguntou diretamente: Não respondes ao que estes testificam contra ti? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Foi então que Caifás o pressionou: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ergueu os olhos e disse: Tu o disseste. Todavia eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aquilo foi demais para o sacerdote. Rasgou suas vestes e gritou: Blasfemou! Todos concordaram, eram digno de morte. Cuspiram em seu rosto, bateram-lhe com socos e zombaram. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora do pátio. 3 vezes foi confrontado por pessoas que o reconheciam como seguidor de Jesus, e 3 vezes ele negou. Na última, jurou com raiva: Não conheço este homem. E então o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de seu mestre e, saindo dali, chorou amargamente. Se essa história te tocou, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui cada capítulo traz vida às Escrituras, porque a palavra continua viva. Aguarde o próximo vídeo.